Paz do Senhor para todos. Meu nome é Presbítero Márcio José Afonso. Estou aqui hoje para comentar um pouquinho com vocês sobre quem é Deus. Muita gente tem levantado questão e falado, inclusive, como é Deus, que substância ele tem, como ele é feito, como ele se fez, como ele surgiu, como ele apareceu. Isso é complicado de explicar. Por quê? Porque nós só podemos viver da revelação bíblica para isso. A revelação bíblica é o que a palavra de Deus diz. E a revelação bíblica, ela não é totalmente, digamos, se você leu Gênesis, você já entendeu tudo como é Deus. Não tem, porque ela é progressiva. Por isso que você encontra texto dizendo ali que Deus não sabia que Adão e Eva estavam nus. Porque primeiro, naquela época em que Moisés escreveu aquilo ali, o conceito de onipresença ainda não era um conceito formado. Não tinha ainda uma ideia sobre a onipresença de Deus. Então eles pensavam que Deus passava no virar do dia. O próprio Moisés descreve, Deus falando com Moisés, e desci para socorrê-lo. Deus não precisa se mover de lugar nenhum para ir para determinado lugar. Porque o conceito de onipresença divina ainda estava sendo formado. Então, assim como onipresença, onisciência e onipotência estavam sendo formados naquele momento, é preciso entender que a Bíblia não vai te dar uma explicação clara no primeiro momento que ela está ali. E aliás, a Bíblia mesmo não consegue explicar quem realmente é Deus. Mas ela consegue, através dos atributos que Deus possui, falar alguma coisa de quem realmente é Deus. Como ele realmente é. Porque só conseguimos entender a Deus pelos seus adjetivos, pelas suas características. É que chegamos a algum ponto de podermos compreender um pouquinho a pessoa do Senhor do Universo. Deus não é qualquer coisa, ele é muito mais que isso, ele é muito poderoso. Ele é imenso no seu poder. Ele diz que os céus dos céus não conseguem contê-lo. O céu dos céus, ele quer dizer, o lugar de moradia onde ele tem é tanto poder que o lugar onde ele mora não tem. Não tem um universo inteiro formado do mundo espiritual, não consegue conter todo o poder que ele tem. Então, muito mais o nosso universo conseguiria conter tamanho poder, tão grande e elevado que é o poder do nosso Deus. E quando falamos dele, falamos com muita alegria mesmo. Porque é bom sabermos que o nosso Deus é um Deus bom. Já pensou se ele fosse um Deus ruim, com todo esse poder? Mas é um Deus maravilhoso e um Deus bom. Hoje nós vamos comentar um pouquinho quem é Deus. E eu resolvi dar aqui um versículo chave, né? Para que você pudesse, digamos, estudar. Vamos abrir mais espaço aqui, ficar a tela maior. Tá? E aí a tela maior fica mais fácil de nós podermos, em certo sentido, compreender com mais clareza ali os textos ali colocados. Então nós partimos para o primeiro ponto de quem é Deus. Em primeiro lugar, o que Deus realmente não é. Vamos começar do ponto negativo para o positivo. A Bíblia diz assim, ó, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Primeira coisa que você tem que entender, Deus não é um ser humano. Ah, não, você vai dizer assim, não, mas o irmão não está seguindo a regra contextual. Não está pegando a regra essencial, mas não está seguindo a regra contextual. O que o texto quer dizer é ali, através da boca de Deus, é dizer que Deus não é igual a um ser humano. Ele não mente, ele não se arrepende, está falando só das qualidades dele, não. Mas eu quero retratar para você algo mais profundo. Eu quero passar para a substância de Deus, colocando ali dentro. Nesse texto, já que já podemos compreender Deus através de suas características. Então agora eu quero repassar isso como um fato real de como se Deus quisesse falar algo para você. Eu conheço toda a regra contextual, eu não estou aqui para quebrá-la. Mas como esse texto ele nos dá um embasamento para falarmos sobre Deus, ele seria um texto adequado para aquilo que nós iremos comentar. Então Deus não é homem. Primeira coisa que você tem que compreender. Que se você está pensando numa pessoa com 2 olhos, boca, nariz e braços e pernas, você já está começando tudo errado, é querer compreender a magnitude de Deus. Deus não é homem. Ele não é um ser humano. Então pensando nisso, nós já podemos entender que ele não é um ser humano. Então ele não precisa ter as qualidades de aparência dos seres humanos. Ele não precisa ter 2 olhos, boca, nariz, como nós seres humanos. Ele pode ter 1000 bocas, 10 narizes, ou ele pode não ter nenhuma. Para ele tanto faz. Então ele não é homem. Ele não pode ser caracterizado como característica, darmos a ele as limitações humanas para identificarmos quem é Deus. Aí estamos completamente errados e começamos a dizer bobagem. É o que muito acontece. Isso se chama antropomorfismo. Antropomorfismo é quando você dá características humanas a Deus. Como os autores bíblicos não sabiam como falar sobre Deus, eles usavam o antropomorfismo. A boca de Deus se abriu. Deus levantou as mãos, Deus cerrou seus punhos, Deus se locomoveu, e o Senhor Deus abriu a sua boca e falou. E eles usavam isso por quê? Porque era necessário para que as pessoas daquela época compreendessem. Se não fosse assim, as pessoas não teriam compreensão de como é Deus. Imagina um povo primitivo, saído das cavernas, entenderam a grandeza e a soberania de um ser totalmente atemporal e fora completamente de nossa galáxia. Isso se torna praticamente impossível. Então, as linguagens mais simples eram os fatores eram as mais importantes para que aquele povo compreendesse realmente quem é Deus. Então, primeiro ponto aqui eu coloco esse texto de Número 23, 19. Deus não é homem, porque então ele não é um ser humano. Tudo que você baseia na sua cabeça, tudo que você imagina de homem, pessoa, tudo isso você esquece. Joga na lixeira. Porque ele não é um ser humano. Ele não é um homem. Ele não tem limitações humanas. Nada do que você imagine como limitação. Oxigênio, peso, matéria, tudo isso não tem valor nenhum na hora que se trata de Deus. Porque Deus não é homem. Ele não é um homem. Ah, Deus é uma mulher então? Não, Deus não é homem nem mulher. Deus é um ser. Não venha com essas ideias sexológicas querer implantar. Um dia eu estava discutindo aí na televisão. Deus é homem ou Deus é mulher? Deus é um ser. Ele se apresenta como homem. Sempre como varão. Se apresenta. Mas ele é um ser. Então, nesse sentido é que nós devemos entender, procurar compreender com profundidade, para termos entender um pouquinho que Deus não é um ser humano. Então, você não espera encontrá-lo com as características humanas. Né? Então, aqui eu coloquei aqui dentro dos quadrinhos, vocês estão um pouquinho ruim de ver para alguns de vocês, mas ali está escrito, Deus não é um ser humano. No segundo quadrinho, logo abaixo, está escrito, Deus não possui estruturas humanas. E no terceiro quadrinho, Deus está fora do conhecimento humano. Então, em primeiro lugar, Deus não é um ser humano. Você encontra ali marcado na Bíblia que Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Gênesis, capítulo 1, diz o seguinte, e o Espírito de Deus andava sobre a face das águas. Encontramos em 1 Coríntios, capítulo 3, 17, aquele que deve ser um versículo que também trata sobre a parte do Espírito de Deus. Então, baseado nisso aí, Deus é Espírito. E como Jesus disse, o Espírito não precisa ter forma física.
Não precisa. Ele não precisa vivenciar num formato, porque Deus, ele é espírito. Então, a partir desse momento, toda a ideia que você conglomera com um ser humano cai por terra. Deus, ele é um espírito. E não é simplesmente só um espírito como um espírito humano. Ele é muito mais elevado do que isso. Muito maior do que isso. Deus não possui estruturas humanas. Deus não possui estrutura humana. Mas na Bíblia tem, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor chorou. A Bíblia diz que o Senhor fez isso, fez aquilo outro. Ah, que Deus ficou irado. Quanto ao corpo, a forma corporal que os autores bíblicos deram para Deus, se chama antropomorfismo. A forma, as atitudes de Deus, os sentimentos humanos que são passados para Deus, chama-se antropopatismo. E quanto à aparição de Deus numa forma humana na Terra, ali os seres humanos vendo ele, se chama teofania. Tudo isso tem nome. Claro que são criados pelos teólogos, mas tudo isso tem nome. Para explicar o quê? Deus não é formado por estruturas humanas, mas ele se apresentou com estruturas humanas, e os homens também falam dele com estruturas humanas para nossa compreensão. Porque Deus está muito mais elevado que isso. Tá? Então Deus está fora do conhecimento humano. Isso quer dizer que Deus não pode ser entendido à luz do conhecimento humano. Se você tentar forjar Deus pelo conhecimento humano, você vai quebrar a cara, porque sempre ele vai estar acima disso tudo. Acima disso tudo. Tudo que você possa pensar e imaginar da grandeza dele, ele vai estar acima disso tudo. É por isso que está escrito com toda clareza na Bíblia, né? Onde o autor, o escritor, diz aqui bem claro, né? Davi, né? No seu Salmo 139. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha só. Ele diz aqui que tal conhecimento é maravilhoso demais. Quer dizer que conhecer Deus é maravilhoso demais. Está fora, a mente dele não conseguiria atingir. Ah, mas nós somos os homens do século XXI. Nossa mente não consegue. Tanto é que você vê a burrice do ser humano. Quem viu o carnaval em que eles botaram Jesus ali e o Satanás puxando Jesus? Você deve ter visto essas coisas que fizeram no carnaval, né? Jesus ali e o Satanás puxando Jesus com a corda e batendo nele, e um cara lá imitando Jesus. Gente, você nem conhece a Escritura, nem o poder de Deus. Meu filho, meu amigo, Satanás para Deus não é um adversário à altura dele. Se você está pensando que Satanás é um adversário à altura, não é, você está totalmente errado. Para destruir Satanás e toda a corda, todo o demônio, o universo inteiro, Jesus só precisava pensar. Porque Deus, ele é o onipotente. Onipotente quer dizer que não existe nada que não possa fazer. Não existe. E não existe dois onipotentes. Só existe um onipotente, que é Deus. Um onipotente. Isso quer dizer que Jesus, como ele é Deus, como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus também. Se ele quisesse, ele só precisava pensar, o universo inteiro desapareceria, os anjos dele sumiriam, toda a existência que o ser humano conhece desapareceria. Então como é que vão arrastar Jesus com uma corda, Satanás dando um surraninho ali com uma corda? A Bíblia diz que ele mesmo falou, quando ele falava do bom pastor, eu dou a minha vida pelos seres humanos. Tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tirar. Esse direito eu recebi de meu Pai. Ele quer dizer que naquele momento ele estava autorizado, se não quisesse morrer pela humanidade, ele não morria. De livre e espontânea vontade, ele estava dando a vida por nós na cruz do Calvário. Então, livre e espontânea. Tenho o direito a dar e tenho o direito de voltar a tomar. Sim, eu tenho o direito de dar a minha vida, tanto morrer, e tenho o direito também de ressuscitar. Eu posso ressuscitar e reaparecer novamente. Então Deus está acima de todas essas coisinhas que o ser humano costuma fazer. E isso é que torna complicado essas pessoas entenderem sobre Deus. Quando se houve uma tentativa de explicar a Deus, os homens não conseguiram. Surgiu o catecismo do Westminster, né, que é usado muito mais pela igreja presbiteriana e algumas ramificações batistas que usam mais esse catecismo. O catecismo seria uma forma de tentar definir o que é Deus. Então eles definiram assim, ó: Deus é espírito em si e por infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, saudável, onipresente, infinito em poder. Sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Foi o que eles conseguiram fazer. Porque não tem como você explicar. Que substância? Não tem como você falar de Deus sem ficar totalmente espantado. Ele está muito elevado acima das condições humanas. Então Deus não é um ser humano. Deus não tem características humanas. Ah, mas Jesus sim, Jesus assumiu a forma humana. E foi o maior sacrifício, se você sabe, o maior sacrifício de uma divindade feita pelo ser humano foi o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque assim que ele assumiu a forma do ser humano e morreu na cruz do Calvário, passou a salvação se manter garantida, Jesus vai ter que ficar naquela forma para toda a eternidade. Toda a eternidade ele vai ficar com a marca dos cravos e o afungo da lança aqui. Por quê? Porque a aliança forjada de salvação do ser humano foi forjada através da morte e ressurreição de Cristo. Isso quer dizer que se ele desfazer do seu corpo ressurreto, praticamente a aliança estabelecida para a salvação do homem foi quebrada. Por isso, para toda a eternidade, vai ver Jesus sempre com a marca dos cravos na mão. E isso foi porque ele prestou o maior sacrifício. Aquilo que é eterno, aquilo que não tem forma, teve que vir, encarnar, assumir uma forma, morrer na cruz do Calvário, fazer o sacrifício pelo ser humano, um sacrifício aberto ao Pai e ir para a glória. E tem que manter essa forma para toda a eternidade. Para provar o seu grande amor que ele teve por salvar o ser humano. Ah, mas Deus podia quebrar essa regra. Não, Deus não quebra regras, meus amigos. Diferente de você, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que ele tenha que se arrepender de alguma coisa. Mas a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter colocado Saul. Gente, eu já expliquei para vocês. Antropopatismo. Onde se coloca os sentimentos humanos, porque o hebraico hoje é mais rico, mas no começo o hebraico era bem pobre de palavras. O povo estava começando a formar a linguagem. Então as pessoas não tinham como ir. Se você viajar daqui do Brasil para a região asiática, Coreia do Sul, por exemplo, e for pregar o evangelho e falar que o povo pecou contra Deus, ele não sabe a existência do que significa a palavra pecado. O coreano não conhece a palavra pecado. Mas se você disser que o povo encontrar uma palavra coreana e disser envergonhou a Deus, eles sabem o que é. Eles conhecem a palavra vergonha, eles não conhecem a palavra pecado. Porque na linguagem dele a palavra pecado não foi formada. Não há um dicionário que coloque ali a palavra pecado, significado. Na linguagem deles não tem. É assim quando começou a Bíblia. Havia muita deficiência no código de linguagem. E as pessoas não tinham muito o que falar, muito o que dizer. Isso tudo causava um transtorno muito grande. Então, na Bíblia, com o passar do tempo, a linguagem foi se modernizando e as pessoas também foram criando. Até chegar na época que hoje nós estamos. Nós conseguimos definir Deus com mais qualidades, com mais facilidade que o povo da terra no tempo primitivo.
E hoje conhecemos mais sobre ele. Aprendemos a conviver. Então é bom lembrarmos sempre disso. O catecismo foi uma tentativa de explicar quem era a pessoa de Deus. Né? Assim, sendo Deus, só pode ser entendido por meio de seus atributos, pois é impossível explicá-lo por meio da inteligência humana. Nessa tentativa surgiram os mitos antropomórficos. Foi quando o homem tentou explicar, é o que Paulo escreveu, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, no capítulo 1 de Romanos, né? Antes, com seu discurso, diminuíram. Aí cunharam o quê? A forma de Deus, as imagens de esculturas, porque o homem não conseguia entender quem realmente era Deus. E aí surgiu os famosos mitos, né? Surgiu o mito grego, com Zeus, Poseidon. Surgiu os mitos gerados por outros povos, né, que acreditavam também, né, povos que criam também, como Odin, Thor, Balder, e aqueles povos que viviam mais lá para a banda da Inglaterra lá, eles acreditavam justamente, né, nesses seres aí como seres poderosíssimos, né. Os deuses egípcios, Amun, Anubis, Kedu, Horus, Isis, Osíris, Ra, Sete, também foram os deuses que foram sendo formados. Os homens começaram a querer antropomorfizar seus deuses. O problema de antropomorfizar seus deuses foi dar limites a eles. Aí esses deuses não eram todos poderosos, não eram. Zeus era todo poderoso, não, Zeus não era todo poderoso. Porque Poseidon também era todo poderoso. Hades também era todo poderoso. E na regra geral, não pode existir dois todo poderosos. Ou existe um só, ou alguém inferior a ele. Zeus reinava nos céus. Hades reinava nos infernos. E Poseidon reinava no mar. E assim era a cultura ensinava. Depois passamos outro dia. Odin, o chamado pai de todos. Mas Odin, dado determinado tempo, tinha que ficar dormindo 7 dias no sono de Odin. Quer dizer, um Deus não dorme. A Bíblia diz que o nosso Deus ele não tosqueneja, ele nem dorme. Ele vive para sempre acordado. Então o nosso Deus ele não dorme. Então não existe como você colocar ali, Deus está dormindo, Deus tirou uma soneca. Não, ele diz que o nosso Deus ele não tosqueneja, ele nem boceja, ele está sempre acordado 24 horas. E esses deuses todos aqui não, eles tinham suas limitações, eles tinham suas impossibilidades, eles não conseguiam fazer tudo, tinha coisas que eles tinham limites. O nosso Deus não tem limite, não há nada que ele não faça. Por isso, antropomorfizar-se, Deus diminuiu a grandeza dele. E os homens se perderam nos pensamentos que até hoje, nos filmes, na televisão, são criados deuses com tanta incapacidade como se Deus fosse ser tão assim. Tem filmes que mostram que Deus ali foi ferido. Tem filmes que mostram ali, Deus ele está muito velho, já envelheceu bastante. Deus é eterno, pessoal. Ele não tem, o tempo não existe para ele. Tudo é um eterno presente. Para ele não existe o tempo. Passado, futuro e presente para ele é tudo a mesma coisa. Ele se locomove no tempo, assim como você se locomove de um lado para o outro dentro da sua casa. É só isso para ele. Então ele está muito elevado acima das condições que o ser humano pode pensar. E eu não vou muito longe, porque o seu vídeo é muito comprido e você não assiste. Isso eu sei. Né? Agora, veja aqui o que o apóstolo Paulo diz sobre o conhecimento do homem sobre Deus. Aqui que eu comentei. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, acreditando que eram inteligentes, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí está o problema do ser humano, né? O ser humano não soube lidar com a situação e aí vieram com essa deusarada por aí e forma humana para tentar explicar quem é Deus. Não dá para você explicar quem é Deus, meu amigo. Ele está muito elevado. Não vai ser a capacidade humana que você vai conseguir, mas você pode compreender que ele é um ser todo-poderoso. Quando a Bíblia diz que o céu dos céus é a morada do Altíssimo habita. Se o céu dos céus não consegue suportar ele, tanto poder que ele tem, o mesmo nosso universo. Apocalipse, você pode ler que Apocalipse está bem claro lá, né? Que viu o trono grande, que viu um trono. E o trono era grande, vinha entrando no nosso universo. Mas daquele que estava sentado sobre o trono, sumiu os céus e a terra. Tudo desapareceu. Só que a manifestação do homem que estava sentado sobre o trono, o ser que estava sentado sobre o trono. Só apareceu ele. O trono, o universo aguentou. Mas quem estava sentado sobre o trono, não, o universo não aguentou. O universo desapareceu num fulgurel de luz. Não vou dizer fogo, mas o fulgor da luz dele era tão grande que a própria matéria, opaca, escura, que existia no universo, não conseguiu deixar a luz dele atravessar por dentro. Os buracos negros tão poderosos que chegam a sugar a luz, são todos consumidos pelo poder da luz que emana de Deus. Tudo desaparece, tudo some. Só permanece o espírito, os seres humanos lá em pé, diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo é capaz. Você serve a um Deus todo-poderoso. Nem todas as bombas atômicas do mundo, as bombas atômicas do mundo todo não fazem nem coceira em Deus. Aliás, ele nem liga, porque toda energia atômica, todo o poder, tudo que você tem, energia cinética, energia mecânica, energia, tudo isso só existe porque esse Deus criou e permitiu que existisse. Se ele não quiser que mais nenhuma energia existisse, não existiria. Eu até abro esse espaço só para comentar para você uma coisinha que muita gente fala, e até prega errado, né? Fico dizendo o seguinte, mas houve guerra, não, seu Satanás tentou tirar Deus do trono. Tá? De Apocalipse é uma outra guerra que também não era para tirar Deus do trono. Aquela guerra de Apocalipse foi para expulsar Satanás diretamente da área celestial. Ele ainda tem contato com a área celestial, ele ainda consegue ir até lá, ele não pode fazer nada, mas ele pode subir. Naquele momento em diante, Deus o forçou a ficar ele na terra. Ele foi preso na terra, quer dizer, o planeta Terra se tornou sua prisão. E ele não podia mais girar como ele girava, ir nos infernos, e aí com a liberdade que ele tinha, não. Ele foi forçado a ir para o planeta Terra e ficou preso no planeta Terra. Não podia mais viajar pelo universo, nem tampouco ir para a região celestial. Ele agora estava preso na Terra. Por ordem de quem? Do Todo-Poderoso. Mas aquela guerra, aquele pensamento que se cria de que Satanás queria tirar Deus do trono, eu já comentei isso muitas vezes com vocês. Satanás nunca foi burro. Ele sabia que jamais poderia tirar Deus do trono. Porque não dá para tirar Deus do trono, meu amigo. Não dá, pensa nessas condições que eu acabei de citar. Vocês acham que os anjos não conhecem essas condições de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência, tudo isso os anjos não conhecem. Lá conhecia. O que Satanás queria era apenas uma condição de ele ser adorado como um Deus. Ele se sentia tão agraciado por Deus, tão abençoado, que ele queria diretamente sentar-se perto de Deus, num trono próximo a ele,
como se fosse com liberdade sentar-se perto dele, que essa liberdade, quem escolhe quem senta perto de Deus é ele mesmo. A gente vê os 24 anciões, nós vemos os seres viventes, todos eles próximos, um serafim voando, tudo, todos eles em ordem. Agora você não vê um arcanjo nenhum chegando e sentando no pé de um trono do lado de Deus. Lá em cima o trono é só para Deus. Somente Deus sendo no trono, porque ele reina sobre tudo. É o que nós temos aqui, ó. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Então essa história de que Satanás queria tirar Deus do trono, sentar no lugar dele e reinar, primeiro que ele não teria poder de controlar o universo inteiro, ele mesmo sabe disso. Ele mesmo sabia disso. Ele não pode controlar o universo. Ele não conseguiria manter o universo funcionando como um relógio. Tudo se desabaria se Deus pudesse ser destruído. Ele só queria ter uma chance de sentar-se ao lado de Deus, aproveitando isso que muita gente faz aí na Terra, tá? Do amor de Deus. Sabe por que Deus é amor? Aí eles escarnecem de Jesus, puxando ele numa corda, botando lá um cara imitando Jesus, puxando corda, fica o rindo no rosto dele, zombam de Jesus, aproveitando-se da bondade de Deus. Foi o que Satanás fez. Ele aproveitou-se da bondade de Deus para querer dizer que ele era um Deus e podia também sentar-se num trono como Deus. Tanto é que Satanás nunca falou, e nenhum, o próprio Satanás, quando falou com Eva, ele disse que ao comer do fruto proibido, você será como Deus. Ele nunca disse maior, porque ele sabe que é impossível. Essa linguagem nenhum anjo consegue pronunciar. Maior que Deus, não tem. Os anjos não conseguem pronunciar essa palavra porque não existe. Não existe coisa maior do que ele. Então essa batalha toda de dizer que houve aquela guerra lá e Satanás queria sentar no trono com Deus, não. Eles foram expulsos sim. Foram expulsos ele, junto com um monte de anjos lá de cima. Há uma razão deles ter sido expulso, mas não porque era uma ameaça para Deus. Porque está escrito bem claro na Bíblia, aos anjos que não respeitaram o seu principado, quer dizer, eles tinham lugares para ficar. Eu não sei o que Satanás fez lá, que os anjos não ficavam mais no lugar onde eles tinham que ficar. Estavam todos se aglomerando em lugares, em outros lugares. Aí esses anjos que não respeitaram o seu principado, Deus os expulsou. Quer dizer, Deus colocou eles num determinado lugar, e aí era para ficar. E Satanás fez uma rebelião tirando eles daquele lugar, porque ele queria só sentar-se perto de Deus, ao lado dele, e reinar como o Altíssimo reinava. Aí sim deu todo o problema, e não deu. Claro que isso é uma conjectura, não temos diretamente como provar isso 100% pela Bíblia Sagrada, mas dá para entender mais ou menos pelos textos referentes, que foi a falta desses não estarem num lugar determinado. E Satanás tendo o interesse de querer ser parecido com Deus, porque sempre tem a tentação dele, é sempre a mesma coisa. Serás como Deus, serás como Deus. Então dá para entender justamente que ele tem uma vontade de querer ser parecido com Deus. De querer pelo menos dizer que ele está sentado num trono do lado, dividindo o poder com ele. Esse era o pensamento de Satanás. E acabou se perdendo. Então até aqui nós vamos, nos próximos slides, a gente continua falando um pouquinho mais de quem realmente é Deus. Quem é Deus? Ele é o Senhor de tudo. Peço que você coloque isso no seu coração. E comece a aprender um pouquinho do quem é Deus. Não vim para cá para contar a historinha da carochinha, não. Eu vim para falar de fatos e verdades. Por isso que estamos aqui nesse programa comentando sobre o que a Bíblia diz. É verdade ou não é? Então a Bíblia nos revela como é Deus. Não dá para explicar realmente quem Ele é, mas sabemos que Ele é o Senhor de tudo. Ele pode fazer tudo. Que Deus te abençoe. Coloque isso no teu coração. Continue acreditando em Jesus. Nós vamos continuar na próxima etapa. Nós vamos continuar falando ainda quem é Deus. Tá? Porque são duas partes, não fica muito longo. Já até o vídeo era para ser só 15 minutos, mas eu acabei me antecedendo. Passei um pouco do período permitido, né? Quase 15 minutos a mais. Porque falar sobre Deus é algo maravilhoso. Sou o presbítero Márcio. Me despeço de você nesta hora. Que Deus te abençoe. Te ilumine, te guarde. Proteja, te dê iluminação. Para que você possa crer realmente nele como Ele é. Sem temor, sem nada. Uma coisa nós sabemos. Jesus te ama. Isso é importante.